E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Hoje, agora são um pouquinho depois do meio-dia e meia. São Paulo anunciou agora, meio-dia 52 agora. O São Paulo anunciou agora há pouco a demissão do Thiago Carpini, que já era esperado. Quer dizer, para muita gente já era esperado depois da vergonhosa eliminação contra o Novo Horizontino dentro de casa, né? Naquele jogo. Porque a gente imaginava, a gente conversou várias vezes aqui, que a diretoria não ia cometer o mesmo erro que cometeu com o Rogério Ceni, que foi eliminado nas quartas de final também, numa decisão por pênaltis, contra o Água Santa, do Carpini, e teve aquele período, né, parado, e manteve o Rogério Ceni, e na volta do Rogério Ceni, depois de 3 jogos, o Rogério Ceni foi demitido depois de uma vitória, aquela vitória horrorosa, aquele jogo horrível, onde o Marcos Paulo, que ele tinha brigado, salvou o São Paulo e o São Paulo venceu o Cabédio, que não adiantou absolutamente nada. E o São Paulo demitiu. Muita gente conversou comigo, né, depois daquilo lá, depois da eliminação, e falou, Baroni, não vai repetir, não vai assinar o atestado de burrice de demitir o cara, depois fazer exatamente a mesma coisa que ele fez com o Rogério Ceni. Ele fez. Mas, o que eu queria falar com vocês hoje, além de falar rapidamente da campanha do Carpini, como foi a trajetória dele, eu queria falar para vocês o quanto o São Paulo é o símbolo do atraso, o quanto essa gestão é o símbolo do atraso. Quem vai ficar no comando interino do São Paulo é o Milton Cruz. Milton Cruz, que eu vou relembrar você, caso você tenha esquecido, foi autor do maior processo trabalhista da história do clube. Ele entrou com um processo trabalhista contra o São Paulo, pedindo sei lá o quê, que ele foi interino várias vezes, né? Porque ele é muito parceiro dos jogadores, é amigão dos jogadores. E ele foi demitido e entrou com um processo contra o clube, maior processo trabalhista. E misteriosamente ele voltou para o São Paulo. Desde que ele voltou para o São Paulo, ele foi para a base, depois ele era, eu não sei, até hoje eu não sei o que ele era, não sei o que ele faz, eu não sei qual é a função específica do Milton Cruz. Eu tenho uma ligeira impressão, só uma impressão, que é uma troca de favores com alguém de lá, porque eu não consigo entender você recontratar, a gente falou disso na época, eu lembro exatamente disso, eu conversei com alguns amigos e a gente não conseguia entender a recontratação de um cara que não tem importância nenhuma no São Paulo, nenhuma. A função que ele voltou a exercer, né, que ele estava exercendo, não tem importância nenhuma. Ele lá e ele não estando lá é a mesma coisa. Então, foi um retorno inexplicável deste. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele, inclusive dizem que ele pessoalmente é um cara muito bacana. Eu acho que eu participei de um programa de rádio com ele. Não tem nada, não é pessoal, a gente não está falando nada pessoal. Não estou falando até o Carpini falou da questão pessoal, né? Que alguém falou da questão pessoal dele. Nem sei do que falar da questão pessoal do Carpini. Aqui a gente não fala da questão pessoal. Só fala da questão pessoal quando o cara estupra, quando o cara faz uma barbaridade. Aí a gente tem que falar do extracampo. O Milton Cruz, como pessoa, eu sinceramente tenho as ótimas referências enquanto ao Milton Cruz como pessoa. Mas profissionalmente, desculpa. Eu vou lembrar você que o Milton Cruz era o treinador interino naquele 6-1. Para mim, tá entre as 3 maiores vergonhas da história do São Paulo Futebol Clube. Mas o que eu estou dizendo em relação ao atraso não é só o Milton Cruz voltando a ser interino. Porque se você monta uma comissão, ali dessa comissão técnica permanente que o São Paulo diz que tem, um cara da base, qualquer um vai cumprir essa função aí. Mas você volta no tempo, né? Não é que o São Paulo parou no tempo, gente. O São Paulo volta no tempo, ele consegue voltar. O São Paulo não avança, ele regride. Então a gente vai ter no domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa, num jogo que muita gente tá achando que é pra lavar a alma, tirar a barriga da miséria. Vocês acham mesmo que esse time do São Paulo aí tem condições de tirar a barriga da miséria contra qualquer time, qualquer adversário? Então a gente vai ter Milton Cruz, ele, de novo, no comando do São Paulo Futebol Clube, interinamente, sei lá. Aí, sabe o que eu tenho medo que aconteça? Vamos supor, ganha de 1-0 do Atlético Goianiense com gols 44 minutos. Aí, contra o Palmeiras, no final de semana que vem, ou na semana que vem, ganha de 0-0, gols 44 de mão. É capaz que esse presidente faça com que o Milton Cruz permaneça no cargo, efetive o Milton Cruz. Você duvida que isso aconteça?
Porque é mais fácil, é barato, ele é brother dos jogadores, ele é parceirão dos jogadores, toma cerveja junto e tal. Aí resolve o problema, né? Ah, os jogadores gostam dele. Tenho certeza que os jogadores aprovaram, né? Porque são amigos, então com certeza eles aprovaram esse interino. E o meu medo é esse. É claro que eu não vou torcer pro São Paulo perder, mas o meu medo é esse. Que empata, ganha do Atlético Goianiense, empata com o Palmeiras, é capaz de efetivar o Milton Cruz para ser técnico do São Paulo. E aí, quando a gente fala de gestão, quando a gente critica essa gestão, nos pontos que tem que ser criticados, elogia quando tem que ser elogiado, minimamente, devia sair junto Muricy Ramalho, devia sair junto Rui Costa, devia sair junto Carlos Belmonte. Não deveria sair? Se fosse um clube minimamente sério, onde a politicagem não imperasse, porque você tem que trazer o Belmonte, que ele traz os conselheiros, o Muricy aqui, o fulano é ali, você vai agregando para se manter no poder. Você não acha, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, se o São Paulo fosse um clube minimamente sério, minimamente bem administrado, com uma diretoria preocupada com o São Paulo Futebol Clube, e não em permanecer no poder, e não permanecer no poder para satisfazer o próprio ego, você não acha que devia ter um conjunto de demissões? Porque quem foi o responsável pela contratação do Carpini? Não foi Rui Costa, Muricy, Belmonte. O Belmonte, ele não devia nem estar lá. Ele não tem capacidade, além de não ter capacidade, ele não tem experiência nenhuma. Ele é o cara que comanda o futebol do São Paulo. É o Carlos Belmonte. Ele não tem história nenhuma no futebol, ele não sabe nada de futebol, ele não tem contatos no futebol, ele não sabe nada. A gente tá vendo a gestão do Belmonte aí, quer dizer, eu não vejo gestão nenhuma. Ah, mas foi campeão da Copa do Brasil. Ah, foi campeão. Até quando a gente vai viver daquele milagre lá que aconteceu no ano passado? E a Supercopa não é título, gente, desculpa, é um jogo que vale a taça, desculpa. Serviu para falar para os nossos rivais que a gente é campeão de tudo. Mas olha só, olha o que acontece com o São Paulo, porque você percebe que essa gestão é ruim, que essa gestão Casares, Belmonte é ruim, é só o São Paulo não se estabiliza. O São Paulo é uma montanha russa. E uma montanha russa que vive mais na parte de baixo do que na parte de cima. A gente teve um lampejo na Copa do Brasil, gente, um lampejo com os jogadores limitados jogando no limite, todos os jogos decisivos. Os caras jogaram no limite, com os nossos rivais nas piores fases. O Flamengo querendo derrubar técnico, o Corinthians na pior fase e o Palmeiras na pior fase dos 3 anos e pouco de Abel Ferreira. O São Paulo foi campeão, com méritos. Não estou desmerecendo a Copa do Brasil e nem estou dizendo que o São Paulo não merecia ganhar. Mereceu ganhar com todos os méritos, porque jogou no limite, mas aquilo foi um lampejo. É só você ver o que aconteceu na sequência. O 5-0 contra o Palmeiras, a quase queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, uma vitória fora de casa na penúltima rodada do campeonato, antepenúltima rodada do campeonato. É só você ver o desempenho ridículo do São Paulo no Campeonato Paulista, mais uma eliminação dentro de casa com 60 mil pessoas. Você vê o jogo contra o Fortaleza, você vê a estreia contra o Tadieres, você vê o jogo contra o Flamengo. O São Paulo não se estabiliza. A diretoria omissa, a diretoria escondida. Ontem o Casares saiu pela porta dos fundos do Maracanã. Os jornalistas estavam esperando ele saiu, deu um nó nos caras e foi embora, não deu satisfação. Não é pro jornalista, é pra nós, torcedores, cara. O presidente tem que dar satisfação pra nós. Onde é que tá o Belmonte nessa hora? Onde é que tava o presidente? Quando ganha, eles adoram aparecer. Quando ganha, eles adoram tirar foto dando autógrafo. Tem gente que pede autógrafo pro presida. Eu queria saber onde é que estavam esses caras ontem. Aí hoje toma uma decisão que já deviam ter tomado lá atrás. Aí você vai falar pra mim, você tá contente com a demissão do Carpini? Não, claro que não tô contente. Claro, mais uma troca de técnico. Quem que vem aí? Que a pergunta que pra mim tá me deixando mais apavorado de tudo é quem que esses caras vão contratar. Porque os mesmos caras que estão fazendo tantas lambanças estão nesse momento confabulando para ver quem é o novo treinador. Rui Costa, Muricy, Belmonte. Eles vão ter mais uma chance de ferrar com o São Paulo. Porque esses caras, neste momento, estão articulando o nome do treinador, do novo treinador. E isso baseado com a opinião dos verdadeiros donos do São Paulo, que são os jogadores. Então, você quer que eu fique otimista? Quer que eu fique feliz? Ai, que bom, demitiu o Carpini. Agora nós vamos atropelar o Atlético Goianiense, vamos golear o Palmeiras, já que o Milton Cruz está lá no banco de reservas. E com certeza deve chegar um técnico de primeiro mundo aí, técnico de gabarito, para fazer o São Paulo ser campeão.
A torcida, vou te falar, não vai faltar. A torcida não vai faltar. Tomara que esse treinador chegue, novo, sei lá quem é, mas que chegue e consiga tirar o time do buraco, restabelecer o psicológico desses caras. Mas tudo isso vai depender, que a gente já cansou de falar aqui. Eu lembro que eu falo isso desde a demissão do Diniz. Não adianta nada trazer um treinador e não dar respaldo para ele. Não adianta nada trazer um treinador e nas 2 primeiras derrotas os caras desaparecerem e deixar o cara fritando sozinho. Não adianta nada você trazer um treinador e dar poder na mão dos jogadores e tirar e colocar na hora que eles quiserem. Não adianta nada. Então, se essa presidência, se essa diretoria não trabalhar como presidência e como diretoria, não vai adiantar nada. Vai ser um ciclo que a gente não vai terminar nunca. Você pode trazer o melhor treinador do mundo, você pode trazer o Guardiola. Se os líderes do elenco não gostarem dele, ele não vai funcionar. E vai sair como tantos outros treinadores saíram do São Paulo. Uns saíram por mais absoluta incompetência, porque foram trazidos de uma maneira equivocada, né, por incompetência, e outros que tinham talvez um pouco mais de competência, foram tirados por esses jogadores. Não esses atuais só, mas os anteriores também. Isso aí vem desde Diego Souza e Nenê, meus amigos. A gente lembra. Você lembra do Brenner fazendo gol contra o Corinthians sem cumprimentar o Aguirre, e o Nenê pegando ele pelo pescoço para tirar ele para não cumprimentar o Aguirre. Então, não vai adiantar nada trocar de treinador se não mudar a estrutura e a mentalidade de um clube presidido por um cara que está preso ao passado, preso à vaidade dele e que vai colocar o Milton Cruz de interino. Isso. Gente, somos patrocinados pela KTO. Até esqueci de dar o recado da KTO para vocês. Somos patrocinados pela KTO. No primeiro comentário fixado tá aí o link para você fazer seu cadastro e se divertir. E a KTO tá com a gente, nossa parceira aqui também. Eu vou falar para vocês, não, como a gente já gravou o vídeo do dia, só se for anunciado o novo treinador aí ainda hoje, eu volto no vídeo da noite. Hoje no QG Tricolor eu não sei se eu vou conseguir participar. Eu tenho um compromisso à noite, talvez eu consiga entrar um pouco mais tarde, mas o Jova, o Teclas, o Drex, o Acervo, eles vão estar lá debatendo, falando de Carpini. É que eu também, eu vou confessar para vocês aquilo que eu falei no vídeo de ontem, né? Eu tô cansado, velho, eu tô de saco cheio, velho. É muito desgastante. Eu tava conversando com o Teclas ontem, o Teclas saiu de São Paulo e foi pro Rio ver o jogo. Um bate e volta, velho. Ele fez um bate e volta. Chegou agora de manhã em casa. Então é muito desgastante, velho, é muito cansativo. É que o Teclas é novo ainda, ele tem fôlego, ainda tem saco pra fazer isso. Eu não tenho mais, cara. Eu tenho, sabe, de pensar que a gente vai discutir 1h30 pra falar de Casares, de Belmonte, de Carpini, de jogadores acomodados, de jogador que comanda o clube. É muito cansativo. Eu tenho um compromisso profissional, até mais ou menos na hora do QG. Eu vou tentar voltar e se eu conseguir eu participo. Mas peço a você que prestigie os amigos, principalmente esses amigos que eu tô falando, são vários outros, mas esses que fazem o QG, que são meus amigos particulares, pessoais, que fazem um trabalho sério e se preocupam de verdade com o São Paulo. Então, mesmo que eu não esteja, eu peço a companhia de vocês, a parceria de vocês com eles, tá? E amanhã a gente volta, entre meio-dia, 1h, 2h, já pensando no time que Milton Cruz, o exemplo da modernidade, vai escalar para enfrentar o Atlético Goianiense. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço, boa tarde para vocês. A gente se encontra amanhã.